Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos. Eu espero que a disciplina de estágio possa estar favorecendo ricas experiências a cada um de vocês. Então, dando continuidade, nós vamos falar sobre a informática na educação infantil. Bem, nós sabemos que o computador, como ferramenta de ensino, ele dispõe as suas informações de forma clara, de forma objetiva e lógica, facilitando assim a autonomia da criança, favorecendo assim a exploração espontânea da mesma. Então, por dispor de forma clara as suas informações, a criança ela vai explorando. Então, isso faz com que cada um adquira um aprendizado diferenciado. E também vai estimulando, desenvolvendo áreas que muitas vezes as aulas convencionais elas não conseguiam alcançar. Também tem o objetivo de estimular a mente, o desenvolvimento intelectual das mesmas, potencializando assim o aprendizado. Logo aqui abaixo nós deixamos aqui o endereço de um joguinho em que as crianças elas trabalham o mouse, né, elas brincam muito com o mouse, e isso faz com que desenvolva muito a coordenação motora de cada uma delas, o que é muito importante na educação infantil. Então, o trabalho realizado nas aulas de informática. Bem, gente, na realidade, esse trabalho é um trabalho de pesquisa e que não está no material de vocês, porque o material de vocês ele é voltado somente para a pedagogia, não para a computação. Então, essa proposta de utilizar os computadores no processo educativo, desde as séries iniciais, na realidade ela é de Paupert, um sul-africano chamado Simon Paupert. Ele é um dos maiores visionários do uso da tecnologia na educação. Imaginem vocês que em plena década de 1960, ele já dizia que toda criança deveria ter um computador em sala de aula. Então, nessa época, as teorias dele pareciam ficção científica. Então, em 1960, ele já enfatizava a importância do computador nesse contexto. Então, segundo Paupert, o computador iria ampliar a escola. Então, como nós observamos, já esse trabalho de inserir o computador no contexto da sala de aula, já Paupert já citava muito, em 1960. Então, esse trabalho desenvolvido nas aulas de informática, ele deve ser uma continuidade do trabalho que é desenvolvido em sala de aula. Os assuntos abordados na sala de aula, eles são apenas aprofundados no momento das aulas de informática e também são desenvolvidos basicamente, se o professor achar por bem que é muito melhor você trabalhar também fornecendo as funções básicas, né, das primeiras noções de manuseio do mouse, do teclado, que vai fazer com que a criança amplie a coordenação motora fina e logo em seguida outras atividades, de acordo com o contexto desses alunos. Bem, o trabalho em sala de aula com a informática, como a gente já havia falado, ele pode ser utilizado, vocês podem utilizar softwares educativos, que é um aliado do professor, porque os softwares ele faz com que a criança aprenda e desenvolva habilidades ao mesmo tempo em que se diverte. Então, em alguns casos na educação infantil 1, a criança ela não domina ainda o processo de leitura e a escrita. Então, os softwares educativos eles contribuem assim para o desenvolvimento de habilidades como a percepção visual, o raciocínio lógico, a criatividade, para o desenvolvimento cognitivo e também a coordenação motora, como nós já havíamos falado. Então, aí tem alguns endereços de jogos em sites educativos. Então, na educação infantil, também os conteúdos eles devem ser desenvolvidos com base nas vivências das crianças, em suas relações afetivas, as suas experiências de interação com o mundo. Tudo é trabalhado conforme a realidade de cada uma delas. O trabalho realizado nas aulas de informática. Então, gente, é interessante
que nas aulas de informática, cada criança ela consiga uma concentração, né, num local apropriado. O ideal seria um computador para cada criança, com duração da aula de 30 minutos. É importante que essas aulas de informática também sejam planejadas, como as aulas diárias, com registro individual do desenvolvimento de cada criança nesse trabalho, para que posteriormente todos possam observar, acompanhar o desenvolvimento de cada uma delas, né? Para que elas possam ser avaliadas e vocês possam ver o desenvolvimento das mesmas. E o planejamento ele deve ser elaborado com base no processo de desenvolvimento da criança, seguindo uma sequência de conceitos, de conhecimentos de acordo com a sua faixa etária. Por quê? Porque as crianças da educação infantil, por exemplo, e da educação infantil 2, do 1 e da 2, muitas vezes a da educação 2 já tem alguma leitura, já consegue identificar algumas palavras, algumas letras, decodificar, mas da educação infantil 1 não consegue. Então, cada planejamento deve ser elaborado seguindo, né, o desenvolvimento da criança. Aqui nós temos os instrumentos para a prática pedagógica na educação infantil. Então, para as etapas de observação, participação e regência, serão utilizados os seguintes instrumentos, né? O modelo de ofício, que vocês têm aí no manual de estágio supervisionado de vocês. Então, esse modelo de ofício, pessoal, ele vai fazer com que vocês possam encaminhar. Esse modelo de ofício é exatamente o encaminhamento de cada um de vocês para o estágio. Então, é um ofício em que é assinado pela coordenadora, professora Keila. Logo em seguida, na 2, nós temos a ficha de observação, que é a caracterização da escola. Nessa ficha de observação é interessante que vocês possam preencher, colocando o nome do estagiário, o nome de vocês, o nome do professor orientador, no caso que sou eu, o nome do curso, o nome da escola, quais são os níveis de ensino que há na escola em que você está estagiando, e aqui já segue os aspectos físicos do prédio. Então, vocês vão somente responder conforme está solicitando aqui. As condições de ordem e limpeza do espaço, a organização e funcionamento, média de número de alunos no ensino infantil por turma e no total, enfim. Já na ficha de observação, que é a de número 3, é uma ficha também das atividades desenvolvidas pelo professor em sala de aula. O planejamento, as estratégias utilizadas pelo professor. Então, essa ficha já é de análise sua, né, referentes aos procedimentos, à metodologia do professor, os recursos didáticos que ele utilizou, enfim, tudo que você observar, você vai colocar. Na ficha de frequência do estagiário, você já vai aí colocar a data que você está estagiando, todos os dias que você for estagiar, você vai colocar a data da sua frequência, a atividade que você realizou do dia, a observação você vai colocar o que você vai descrever, registrar o que você fez, o que você observou, e ao lado a assinatura do professor titular da sala. Então, na ficha de avaliação das aulas, aqui já é uma ficha em que o professor da sala, professor titular, ele vai dar a sua nota conforme essa pontuação que está aqui, tá certo? Então, segue em frente o modelo de declaração da conclusão do estágio, é isso? Que você estagiou, com o carimbo e a assinatura do diretor da escola. Na 7ª, já segue aqui
a orientação para a elaboração do relatório final e o encontro final da culminância do estágio, apresentando os resultados para alunos e professores interessados. Então, todos vocês vão elaborar o seu relatório, onde vocês vão descrever, registrar como foi o seu estágio. Vocês vão apresentar as conclusões de vocês. Enfim, vocês vão falar dos pontos positivos, dos pontos negativos. E vocês vão apresentar no último dia para os colegas de vocês e para o tutor ou para o professor que estiver na sala de aula de vocês, no encontro presencial, ok? Então, pessoal, bons estudos. Aqui tem um pensamento de Pimenta, onde ela cita em 2004 que o estágio, por meio da pesquisa e investigação, ele abre possibilidades para o futuro professor compreender as situações vivenciadas e observadas nas escolas e seus respectivos sistemas de ensino, formando assim professores críticos, reflexivos e pesquisadores. Então, com certeza, esse estágio vai possibilitar aí para cada um de vocês um leque de informações, de compreensões em relação à realidade vivenciada, a realidade na educação infantil. Então, isso vai favorecer alunos mais críticos, futuros professores, que vão ter uma reflexividade muito mais aguçada. Então, vocês vão também poder desenvolver pesquisas, caso vocês queiram, como eu já disse, artigos relacionados a essa experiência que vocês vivenciaram também, caso vocês queiram. Então, bom trabalho aí, que vocês possam estar elaborando um bom relatório e até a próxima. Um abraço.